representam então desafios frequentes do melhoramento genético, utilizando marcadores moleculares. Determinar quais marcadores moleculares devem ser utilizados e o número de marcadores. Determinar quantas gerações de melhoramento devem ser conduzidas. Determinar o tamanho dessas populações segregantes a serem utilizadas. E tudo isso depende da espécie de estudo e dos recursos disponíveis pelo pesquisador. Bom, então aqui nós temos algumas práticas no melhoramento que são muito utilizadas até hoje, são utilizadas também no melhoramento clássico, algumas delas, tais como, por exemplo, o retrocruzamento, que realmente são utilizadas em determinadas situações específicas, quando nós temos, por exemplo, algumas dificuldades inerentes aos genes, né, ou aos genótipos de determinados organismos, tá? Nós temos, por exemplo, então, o famoso retocruzamento, e esse retocruzamento assistido por marcador molecular. Ele representa a forma mais simples de melhoramento assistido por marcadores, sendo a forma mais utilizada no melhoramento moderno. Envolve a transferência de um ou poucos genes, ou QTLs, e o uso de uma linhagem inferior com a característica de interesse, por exemplo, resistência, como nós demos o exemplo lá atrás, que é a linhagem doadora, e uma linhagem elite superior agronomicamente, com várias características agronômicas de interesse, como então o progenitor recorrente ou o doador recorrente, tá? E aí nós repetimos esse progenitor ao longo dos retrocruzamentos. E é ele que será novamente utilizado toda vez, né, nesse retrocruzamento para então promover o acúmulo de características de interesse, né, nas próximas linhagens. Bom, então aqui nós temos uma figura esquemática mostrando a diferença entre o retrocruzamento convencional e o retrocruzamento auxiliado por marcadores moleculares. Então nós temos dois parentais, um parental do tipo doador, que irá doar uma ou poucas características de interesse, tais como, por exemplo, resistência, e o parental recorrente, aquele então que irá ser utilizado para concentrar mais características de seu genótipo nas gerações posteriores. Então nós temos que a geração F1 que é gerada será então cruzada novamente, aqui no caso, aqui perdão, na verdade o parental recorrente é o P1, tá? Então esse parental recorrente é então utilizado no processo de retrocruzamento com a própria geração filial 1. E aí nós temos a formação aqui da geração de retrocruzamento 1, no caso, né, em que essa primeira geração filial de introdução de apenas algumas características do parental 2, né, do parental com resistência a patógenos, né, resistência a condições adversas, ambientais diversas, etc. Ele então foi introduzir essa característica, e aí então agora nós vamos concentrar o genótipo do parental recorrente nas demais gerações posteriores. E aí a seleção posterior ela é toda visual. Nós fazemos uma seleção visual das plantas submetidas a retrocruzamento, né, as gerações posteriores obtidas por retrocruzamento, que mais se assemelham ao parental recorrente. E aí então nós selecionamos por características morfológicas, visuais, essas gerações. E aí então promovemos então outros retrocruzamentos, visando então realmente acumular mais e mais características agronômicas de interesse advindas do parental recorrente. Já no caso, no retrocruzamento assistido por marcadores, nós também temos a geração filha, obtida de parental recorrente, do parental doador, da característica de interesse. E aí nós temos a geração obtida por recruzamento, só que ao invés de apenas nos basearmos em características morfológicas ou visuais, nós iremos agora usar marcadores moleculares que estão no plano de fundo, né? Que podem estar associados, podem ter desequilíbrios de ligação, podem estar ligados a características do genoma do parental doador. E aí, então, se esses marcadores estiverem próximos, né, flanqueando a, a característica de interesse do parental doador, nós podemos, então, utilizar esses marcadores para ir direto na linhagem que mais se assemelha
tanto ao parental recorrente, mas que apresenta marcadores que estão bem próximos, flanqueando a característica advinda do parental doador, ok? Do parental doador e mais genótipo do parental recorrente. Bom, então nós temos diversas aplicações de retrocruzamentos assistidos por marcadores, em que ocorrem principalmente nas seguintes situações: em que nós temos, por exemplo, uma fenotipagem difícil, cara ou praticamente impossível de ser realizada, justamente pois muitas vezes essas ditas características visuais não são possíveis de serem realizadas. E aí, nós não podemos, por exemplo, separar aqueles indivíduos que apresentam uma dada resistência, por exemplo, ou uma dada característica, pois ela não é fácil de ser discriminada visualmente. E aí, então, a fenotipagem se torna difícil, né? Ou muito cara ou impossível de ser feita. Outra situação importante que se utiliza recruzamento baseado em marcador é a herdabilidade da característica alvo, que constitui-se baixa. Se nós temos, então, uma característica que não é segregada de forma adequada, ou ela não tem uma boa segregação entre indivíduos, é necessário, então, fazer-se o uso de marcadores moleculares associados a retrocruzamentos. Isso faz com que, então, seja mais fácil detectar realmente a característica alvo advinda do parental doador. A característica alvo advinda do parental doador, ela é expressa apenas em determinados estágios, né, estágios mais tardios ou raros, né, em momentos, né, em processos bioquímicos específicos, ela é expressa em determinados estágios do ciclo de vida do organismo, e aí então eu posso ter que realmente utilizar marcadores moleculares associados a retrocruzamentos para realmente detectar nesses estágios tão limitados do ciclo de vida do organismo. Características-alvo também podem ser controladas por genes altamente regulados, dificultando bastante o rastreio, né, a varredura dessas características usando apenas retrocruzamento convencional. E aí, a assistência, o auxílio dos marcadores moleculares se torna fundamental, justamente porque alguns genes regulados também podem estar associados apenas com determinados estágios do ciclo de vida de um organismo, ou sobre determinados estímulos ambientais, sobre determinadas respostas a estresses, dentre outras características que irão afetar o fenótipo. E aí, apenas a análise do fenótipo, né, no retrocruzamento clássico, não é suficiente. É preciso, então, utilizar marcadores moleculares. E, por fim, quando a piramidação de genes torna-se necessária. Mas o que é, então? O que se trataria a piramidação de genes? E ainda mais a piramidação de genes assistida por marcadores moleculares. A piramidação é uma das aplicações mais importantes dos marcadores moleculares no melhoramento genético, tá? Ela é aplicada na introdução de características fenotípicas moduladas por vários genes ou QTLs de forma simultânea e envolve a seleção de dois ou mais de dois genes QTLs por vez. Então aqui há uma representação do processo de pirimidação, né, que seria basicamente o acúmulo de diversas características associadas, por exemplo, com um dado fenótipo de interesse, né? O fenótipo de interesse seria então, por exemplo, a resistência a diversas doenças, não apenas a uma doença específica, uma doença contra um fungo ou contra uma bactéria, por exemplo, ou contra um vírus, mas sim uma resistência mais ampla, digamos assim. Essas várias características, então, determinariam um fenótipo de resistência ampla em um determinado cultivar, um determinado indivíduo, né? Como, por exemplo, aqui no caso da planta de arroz, em que nós podemos, por exemplo, piramidar ou acumular, né, aumentar a quantidade de genes associados a resistências, acumulando-os em uma dita cultivar elite, ok? Em uma única cultivar. E aí, nós temos então múltiplos genes de resistência sendo acumulados em um único cultivar. Então nós temos, por exemplo, cultivares de milho que são resistentes a fungos, cultivares de milho resistentes a bactérias, cultivares de milho resistentes a vírus,
cultivar de vírus resistentes, por exemplo, a nematóides. E aí nós então podemos adicionar essas características, os alelos, né, as variantes gênicas que são responsáveis por esses fenótipos a minha cultivar elite escolhida, agronomicamente viável, tá? E aí eu posso então rastrear, aqui representado por esses tubos ensaios aqui, os marcadores que estão associados a essas características fenotípicas de resistência. Então, rastreando então os alelos eh, dos genes alvo, né, a partir da análise de marcadores moleculares ligados, né, ligados geneticamente ou em alto desequilíbrio de ligação a esses alelos alvo desejados, a partir, por exemplo, de análise de fingerprint DNA, por RFLP, por AFLP, por exemplo, nós então podemos analisar com base nesses marcadores vários processos de retrocruzamentos visando o acúmulo em uma única linhagem, tá? Então nós vamos aqui, por exemplo, sempre usar como linhagem recorrente, né, doador recorrente, a cultivar elite, sendo cruzada, por exemplo, com a linhagem contendo o alelo desejado. E aí então vou ter a linhagem elite novamente com a outra linhagem de outro alelo. E aí até ter todas as linhagens que eu quero para que sejam adicionadas ao genótipo da minha linhagem elite. E aí, então, eu faço o rastreio dos marcadores em cada um desses retrocruzamentos. E aí, então, eu vou ter agora linhagens elites melhoradas, cada uma contendo a sua característica específica. Resistência a fungo, resistência a bactéria, resistência a nematóides, resistência a vírus e resistência a fungos, por exemplo. E aí, então, eu posso também fazer da mesma forma retrocruzamentos, não agora apenas com a linhagem elite sem resistência, mas com a linhagem elite contendo os genes de resistência, perdão, específicos para cada característica. E aí então eu vou ter ao final de vários processos de retrocruzamentos assistidos por marcadores moleculares específicos, uma linhagem elite final contendo múltiplos genes de resistência a estresses bióticos. Ou seja, a piramidação ela faz uso de processos de retrocruzamento, em que nós vamos então acumular em uma única linhagem de elite várias características de resistência, dando então um fenótipo de resistência mais amplo, né? Resistência a diversos tipos de patógenos diferentes, ao invés de apenas um único patógeno específico. Pois nós sabemos que muitas vezes, para linhagens agronômicas então podem ser desafiadas por diversos tipos de estresses bióticos diferentes. E aí, então, nós temos aqui o uso de retrocruzamentos associados com marcadores moleculares no acúmulo de várias características em uma única cultivar elite. E isso, então, a isso nós damos o nome de piramidação assistida por marcadores moleculares. Por fim, nós temos também a seleção genômica ampla, né? No inglês GWS, que é uma forma de seleção de características baseada em marcadores que faz uso simultâneo de dezenas ou centenas de milhares de marcadores moleculares, cobrindo com isso, virtualmente, todo o genoma de um dado organismo. Então, vejam que nós precisamos necessariamente ter bastante informação com relação ao genoma desse organismo. E não apenas o genoma, né? Com relação também ao genótipo, como que esse genoma está organizado, né? Como que os genes estão dispostos entre si, geneticamente e fisicamente. Teoricamente, todos os genes do organismo estarão em desequilíbrio de ligação, ok? Associados de forma muito forte com pelo menos um dos marcadores moleculares utilizados no processo de seleção genômica ampla, tá? Então, se nós temos basicamente centenas de milhares de marcadores, pelo menos a premissa de que pelo menos um deles esteja em desequilíbrio de ligação com os genes de interesse do nosso organismo. E os dados gerados de GWS são muito utilizados para predizer características complexas com uma altíssima acurácia, baseando-se apenas nos marcadores. Aqui, nós deixamos cada vez mais de lado, por exemplo, a questão da fenotipagem para nos basear, sobretudo, nos marcadores. Nós temos, então, ao nosso dispor
dezenas, centenas, milhares de marcadores moleculares que virtualmente estão em desequilíbrio de ligação, ou seja, com a associação indireta muito forte a todos, pelo menos um dos genes de um dado organismo de interesse. Bom, gente, para finalizar nossa aula, nós temos aqui um dos grandes exemplos do melhoramento genético em plantas, né, aqui no Brasil mesmo, né? Um dos exemplos mais recentes, que é a da Maria, a primeira tangerina brasileira que foi desenvolvida em solo nacional, tá? A primeira tangerina brasileira, ela ganha então o seu registro em 2017 no Ministério da Agricultura, tá? Sendo caracterizado como sendo diferente, mas ao mesmo tempo resistente e produtiva, tá? E ela foi desenvolvida pelo Instituto IAC em Campinas, tá? Essa tangerina, ela se destaca por ter realmente uma resistência a determinados patógenos, tá? E ter uma grande produtividade e preservar características agronômicas de interesse, tá? Como o sabor adocicado do fruto, por exemplo, poucas sementes, dentre outras características. E essa tangerina, gente, só para vocês terem uma ideia, ela foi desenvolvida com o uso de marcadores moleculares e demorou-se o tempo de aproximadamente 20 anos para que então chegasse ao registro no Ministério da Agricultura. Para que vocês tenham noção realmente do tempo que pode ser expendido no melhoramento, desde o início do melhoramento até o registro final por um determinado país, né, por um órgão de fiscalização de um determinado país, ok? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Essa foi a nossa primeira aula sobre as aplicações dos marcadores moleculares nas mais diversas áreas de conhecimento. Aqui nós iniciamos com o melhoramento genético de plantas e aí nós vamos dar prosseguimento falando, por exemplo, da aplicação de marcadores na evolução molecular, na aplicação de marcadores na clonagem posicional, na aplicação de marcadores, por exemplo, em genética humana, tá? Então, continue acompanhando para que vocês possam, então, ver realmente todo o leque de aplicações dos famosos marcadores moleculares. É isso, então, vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço para todos vocês.